Fala galera, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Bom pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez para trazer análise de palpite, só que dessa vez é pelo nosso domingão, dia 23/3 de 2025. Mas antes de começar, peço que todos vocês se inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem esse vídeo em todas as redes sociais, que assim vocês vão estar ajudando cada vez mais o canal aí a crescer, beleza? E também o nosso grupo gratuito do Telegram vai estar aí abaixo na descrição ou fixado aí abaixo nos comentários, beleza? Pessoal, já vou logo adiantando também que eu não vou conseguir deixar o bilhete do YouTube aqui, pelo fato do mercado ainda estar fechado, então eu vou deixar o bilhete do YouTube lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Então, caso você queira pegar, entre lá no nosso grupo gratuito do Telegram, como falei, o link tá abaixo aí na descrição. Para começar, o nosso primeiro jogo aqui vai ser Detroit Pistons versus Pelicans, que dos últimos 5 jogos, o nosso Pelicans venceu apenas um, já o nosso querido Detroit dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. O que eu acho legal aqui, pessoal, é a gente trabalhar a favor do nosso querido pivô Jalen Duren, para ele estar fazendo um duplo-duplo aí contra a equipe do Pelicans, que é uma das equipes que mais cedem ponto para os pivôs e também cedem bastante assistência às equipes que eles enfrentam, beleza? O nosso próximo jogo aqui é o Utah Jazz versus Cleveland, que dos últimos 5 jogos, ambas equipes perderam 4 e ambas equipes só venceram apenas uma. Como Cleveland, perdão, pessoal. É o Utah Jazz versus Cleveland. Como falei, dos últimos 5 jogos, ambas equipes perderam 4 e venceram apenas uma. O que eu acho legal aqui, pessoal, é o nosso querido Donovan Mitchell over 22,5 pontos, pelo fato de estar enfrentando sua ex-equipe, e no último jogo contra o Phoenix Suns ele fez uma das piores partidas da temporada dele. Então, nesse jogo de hoje, ele precisa dar uma resposta aos torcedores de Cleveland, beleza? O nosso próximo jogo aqui é Atlanta Hawks versus Philadelphia, que dos últimos 5 jogos o Atlanta Hawks venceu os últimos 3, já o Philadelphia dos últimos 5 jogos venceu apenas um. O que eu acho legal aqui para a gente estar trabalhando pelo fato da equipe de Atlanta vir de back-to-back é o nosso querido Kent Grimes over 23,5 pontos. Está sendo a principal referência hoje em dia do Philadelphia, beleza? O nosso próximo jogo aqui é o nosso querido Miami Heat versus Charlotte Hornets, que dos últimos 5 jogos o Miami perdeu os últimos 5, já a equipe de Charlotte dos últimos 5 venceu apenas 2. O que eu acho legal aqui, pessoal, é o nosso querido Kel, para ele estar fazendo o duplo-duplo, beleza? O pivô, hoje em dia, que é o do Miami Heat, fechou? O nosso próximo jogo aqui é o nosso querido Portland Trail Blazers contra o nosso querido Boston Celtics, que dos últimos, ambas equipes venceram 4 jogos e perderam apenas um. Bom, pessoal, dependendo de como o Boston Celtics vai vir para esse jogo aqui, o que eu acho legal aqui é a vitória do Boston Celtics, cotação de pelo menos acima de 1,30 para a gente estar botando aí no nosso bilhete, beleza? O nosso próximo jogo aqui é Toronto Raptors contra o nosso querido Spurs, que dos últimos 5 jogos o Toronto venceu os últimos 2, já o nosso querido Spurs dos últimos 5 jogos venceu apenas 3. O que eu acho legal aqui para essa partida, pessoal, é o nosso querido Emmanuel Quickley over 4,5 assistência, pelo fato de estar enfrentando a quinta equipe que mais cede assistência na NBA, beleza? O nosso próximo jogo aqui é Toronto Raptors contra Denver Nuggets. Dos últimos 5 jogos, a equipe do Rockets, Toronto Raptors, a equipe do Rockets dos últimos 5 jogos venceu os últimos 5, já a equipe de Denver dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. Bom, pessoal, aqui o que eu acho bastante legal aqui para essa partida é a gente estar trabalhando o nosso pivô do Houston Rockets, que é o nosso querido Sengun, para ele estar fazendo um duplo-duplo contra a equipe de Denver, beleza? E o nosso próximo jogo e último aqui é o nosso querido Los Angeles Clippers contra o nosso querido Oklahoma City Thunder, ambas equipes numa fase invictas aí, se eu não me engano, acho que dos últimos 10 jogos, o Oklahoma acho que venceu os últimos 10 e o Clippers dos últimos 10 jogos venceu os últimos 9 ou 8, mais ou menos assim. O que eu acho legal aqui, pessoal, é o nosso Ciro Shai Alexander, rebote mais assistência over 9,5, beleza? Vejo com bastante valor essa linha. Valeu, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!